Olá, chega mais próximo, vamos estudar um pouco mais da palavra de Deus. Hoje vamos estudar sobre o livro de Romanos. Mas antes de começar a palavra de Deus, peço que você se inscreva no meu canal, toque o sininho, dá um like. Se você não for inscrito, se inscreva e compartilhe essa mensagem para outras pessoas. Leve a palavra de Deus para outras pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais. Obrigado. Hoje o tema é o plano da salvação. Plano da salvação. Quantos são pecadores e quais é o resultado do pecado? Quantos são pecadores? Vamos lá em Romanos capítulo 5, verso 12. 5, verso 12. Que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, que todos pecaram. A palavra de Deus diz muito claramente. Depois de Adão e Eva, nossos primeiros pais pecaram. O pecado passou a toda a humanidade. Porque todos pecaram de Adão. Então, mas existe solução. Depois que Adão e Eva pecou, e o pecado passou a toda a humanidade, porque todos pecaram, existe esperança, existe graça. E vou ler um tema aqui, um texto, diz assim, para a reflexão nossa: a morte se tornou uma realidade como resultado do pecado do primeiro casal. A corrupção do pecado passou a nós, os descendentes de Adão e Eva, e contaminou a humanidade. Logo todos se tornaram pecadores e precisam da graça de Cristo para encontrar a salvação. Então, depois de Adão e Eva pecaram e todo homem pecaram, para nós encontrar a graça, para nós encontrar a salvação, só por meio de Jesus Cristo. E esse por meio de Cristo é que é o tema da salvação, o plano da salvação. Deus, nosso Pai eterno, elaborou um plano para resgatar a humanidade que estava perdida no sentido da morte eterna, porque depois de Adão e Eva nós passamos a ser pecadores e nós estávamos sujeitos à morte eterna. Aí Jesus veio na missão de nos resgatar pela sua morte na cruz, pelo seu sacrifício na cruz, por nós resgatar da condenação da morte eterna, devido aos nossos pecados e pecado de Adão e Eva. Então, o sentido de nós sermos salvos pela graça é nesse sentido, que Jesus veio morrer por nossas transgressões, dos primeiros pais nossos, Adão e Eva, primeiro casal. Então nós somos salvos pela graça de Cristo, pela morte de Cristo. Porque as transgressões de nossos primeiros pais, o casal Adão e Eva. Porque lá em 1 João 3, 1 João 3, verso 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, e o pecado é a transgressão da lei. Então, 1 João 3,4 diz que o pecado é a transgressão da lei. O pecado nos separa de Deus, faz uma separação entre Deus e nós.
Lá em Isaías 66, lá em Isaías 59, verso 2. Isaías 59, verso 2. Que diz que a nossa iniquidade é que faz separação entre nós e vosso Deus. Então, a graça de Cristo, ao morrer na cruz por nós, foi por nossas transgressões da lei. Porque Adão e Eva transgrediu a lei de Deus, a ordem de Deus. Aí Deus elaborou um plano de salvação para a humanidade. Porque o ser humano estava sujeito à morte eterna. Então, a pessoa que aceita Jesus Cristo como seu Salvador e anda nos seus caminhos para o caminho que leva à salvação, à vida eterna. Jesus ficará satisfeito, fica feliz quando ele vê a pessoa aceitar ele como seu Salvador. Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós estamos reconhecendo que nós somos pecadores e necessitamos, e nós somos necessitados de Cristo, da sua graça. Então essa é a verdade. Deus criou o ser humano para a sua glória, para refletir a sua imagem. Então, Deus, ele criou o ser humano para a sua glória, a sua imagem. Só que depois do pecado, o pecado manchou várias coisas, a imagem de Deus, o pecado. Então, nós somos salvos pela graça, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Jesus veio morrer por nossos pecados, nossas transgressões. E nosso Deus eterno é um Deus de amor. Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, nossos primeiros pais transgrediu a lei de Deus. E a lei, de acordo com 1 João 3,4, o pecado é a transgressão da lei. Pelas nossas transgressões, Jesus veio morrer por nossos pecados. Esse é o plano da salvação. O tema de hoje. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde. Prepare mais um tema e estarei abordando mais uma vez, logo mais. Que Deus abençoe. Grande abraço.